Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro, sou contabilista de formação. Hoje eu vim falar para vocês como que a gente faz para calcular o ICMS e opção tributária no estado do Rio de Janeiro, certo? Antes que a gente comece nosso cálculo, eu queria que a gente desse uma passada na resolução do CFC número 1640 de 2021. Por quê? Porque essa resolução ela fala das funções do contador e do técnico de contabilidade. Quando a gente pesquisa o termo tributária, eu queria antes passar pelo artigo 3. O artigo 3 ele fala que são atribuições privativas de profissionais de contabilidade, né? Avaliações de acervo patrimonial, verificação de haveres e obrigações, inclusive de natureza tributária. Então, nós podemos sim avaliar e identificar quais são as obrigações principais e acessórias no âmbito tributário das organizações. Para além disso, o artigo 5 da mesma resolução, ele me traz que nós, profissionais de contabilidade, podemos prestar assessoria e consultoria tributária, inclusive a representação na esfera administrativa. Além disso, nós também podemos realizar o planejamento tributário. É por isso que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo, ensinando e explicando como que a gente pode fazer esse cálculo de ICMS, porque por mais que envolva uma área do direito tributário, compete a nós, profissionais de contabilidade, verificar esse tipo de cálculo, ok? Bom, pessoal, para o exemplo do cálculo do ICMS subvenção tributária do Rio de Janeiro, nós vamos utilizar o anexo 1, porque o anexo 1 do regulamento do ICMS do Rio de Janeiro fala quais as operações que vão incidir a subvenção tributária. Eu trouxe um exemplo para a gente relacionado às rações para animais domésticos. O fundamento normativo que ele me traz é o protocolo de ICMS 26 de 2004 e quando se aplica, Pedro, nas operações internas, interestaduais, entre outras. Aqui ele me traz o SESH, Código de Distribuição Tributária, tem um NCM do produto que começa com essa numeração, então vai ser aplicada a distribuição tributária com esses NCMs, as inscrições, ações de tipo PET para animais domésticos. Aqui ele me traz já a minha MVA original e a minha MVA ajustada. Para uma alíquota de 12%, eu vou ter uma MVA ajustada de 60,60%, e para uma alíquota interestadual de 4%, eu vou ter uma MVA ajustada de 75,20%, ok? Pedro, o que é MVA? MVA é a margem de lucro que você faz lá, pressupondo que você vai ter em cima daquela operação, certo? Ela varia de acordo com vários fatores, como, por exemplo, a atividade comercial do estado de destino, do estado do destinatário, dentre outros fatores, tá? Mas é importante a gente saber o que é essa MVA. E aí eu vou apresentar para vocês também o protocolo 26 de 2004, que fala de como que funciona, né, esse cálculo de ICMS e subvenção tributária para esses produtos, com rações de animais domésticos, tá certo? Aqui ele me fala quando incide, quais os estados estão aderidos a esse protocolo. Esse protocolo ele vai me mostrar quais são os estados que pertencem, que aderem a esse tipo de rotina de cálculo do ICMS e subvenção tributária com esses produtos. Então a gente está vendo aqui que o estado do Ceará e o estado do Rio de Janeiro pertencem a esse protocolo, fazem parte desse protocolo. Então, quando eles adquirem esses produtos, eles têm que calcular conforme o protocolo. Aqui eu trouxe para vocês a rotina de cálculo para a gente identificar a nossa MVA ajustada. É claro que normalmente essa informação ela pode ser consultada, tá, no anexo 1 do regulamento do ICMS do Rio de Janeiro. Ela já nos fornece a MVA original e a MVA ajustada. Mas existe também uma fórmula matemática para que a gente encontre esse valor. E eu acho interessante trazer isso aqui também. Então a fórmula matemática é essa, tá? E aí eu apliquei os valores. 1 mais a MVAST original, que é 0,46, e aí toda a rotina de cálculo também foi aplicada. Então, esse 0,2 é 20% da alíquota interna do Rio de Janeiro, e complementando a fórmula, a alíquota interna do estado de Ceará, que é 12. O total desse cálculo aqui foi 0,606. Quando eu multiplico por 100, eu tenho 60,6%, que é o valor da minha MVA ajustada, que está no anexo 1, tá certo? Você percebe que esse cálculo funciona porque o resultado foi o mesmo empregado pela legislação, ok? Vamos à nossa prática então. Eu trouxe aqui um exemplo de uma compra desses produtos que estão sujeitos à subvenção tributária. Observação: a nossa empresa que está adquirindo esses produtos fazem parte do estado do Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá, vamos para a leitura. Uma empresa do estado do Rio de Janeiro adquiriu mercadorias de um fornecedor localizado no estado do Ceará. Ambos fazem parte do protocolo 26 de 2004.
Contudo, o fornecedor não retém o imposto, cabendo destinatário ou recolhimento solidário. Realiza a apuração do CMS-ST sobre essa operação. Aqui eu tenho os dados da nota, então eu sei que o número da nota é 102, os produtos são rações para gatos, quantidade 1, o valor total dos produtos é R$ 1.000, a alíquota interestadual, observação dessa informação, é de 12%, que no estado de Ceará a alíquota interestadual é essa. A gente tem o IPI de R$ 100, frete de 50, seguro de R$ 35. O valor total da nota, eu tenho R$ 1.185, totalizando os produtos, o IPI, o frete e o seguro. E eu tenho o valor total do ICMS, né? Sobre uma alíquota. E esse ICMS que está aqui destacado, ele é o crédito do fornecedor, tá certo? Está destacado na nota fiscal. Aqui eu trouxe para vocês os conceitos de MVA original e MVA ajustada. Como eu falei, a MVA original ela se aplica normalmente quando eu estou adquirindo dentro do próprio estado do Rio de Janeiro ou quando eu estou comprando de um fornecedor de outro estado e que a alíquota interna desse fornecedor, a alíquota interestadual desse fornecedor, seja inferior à minha alíquota interna. Aí sim, eu também vou aplicar a alíquota original. Mas quando eu compro de um fornecedor que a alíquota interestadual é maior do que a minha alíquota interna, eu aplico a MVA ajustada. Como o estado do Ceará, a alíquota interestadual é 12 e a alíquota interna do estado do Rio de Janeiro é 20, ou seja, a nossa alíquota interna é maior do que 12, eu não vou utilizar a MVA ajustada, eu vou utilizar a MVA original. Bom, então vamos para a prática. Nós, como contadores, recebemos esse documento fiscal, identificamos que o ICMS substituição tributária não foi retido pelo fornecedor. Pedro, o que devemos fazer? Vamos calcular o ICMS. Vamos primeiro formar a nossa base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o valor total dos itens, mais o valor total do IPI, mais o frete e o seguro, tá? Tudo isso eu vou multiplicar por quê? Vou multiplicar por 1 mais a minha MVA original. Pedro, por que eu vou utilizar a MVA original e não a minha MVA ajustada? Porque a alíquota interestadual é menor do que a alíquota interna. Perceba, a alíquota interestadual do estado de Ceará é 12%, enquanto a alíquota interna do estado do Rio de Janeiro é 20%. E aí, o protocolo diz o seguinte, que quando a alíquota interestadual for menor que a alíquota interna, nós devemos utilizar a MVA original, ok? Então, faremos isso. Vou me apropriar dessa rotina de cálculo. Feito isso, eu vou ter a minha base de cálculo do ICMS-ST formado, que vai me dar um valor de R$ 1.730,10. E aí eu aplico a alíquota interna do estado do Rio de Janeiro, que é 20%, ok? Aqui apliquei, dando um saldo de ICMS a recolher de R$ 346. Contudo, esse não é o valor que a empresa vai pagar. Ela tem que tirar desses R$ 346 o valor do ICMS que foi destacado pelo fornecedor, que foi destacado em nota. Então, foi destacado em nota pelo fornecedor do estado do Ceará R$ 130,20. Então, o valor total de ICMS ST que a empresa vai pagar vai ser de R$ 215. Por quê? Que é justamente os 346 menos os 130,20, ok? Totalizando um valor total de ICMS a recolher de R$ 215,82. Bom, gente, agora eu trouxe um exemplo aqui pra gente. O mesmo caso, comprando as mercadorias do estado de Ceará, agora a gente vai supor que a alíquota interestadual do estado não seja 12%, mas sim seja 21%, que ela seja maior do que a alíquota interna do estado do Rio de Janeiro, tá? Eu alterei aqui na fórmula, coloquei 21 para a alíquota, para o destaque de ICMS, tá? E alterei aqui também no campo da nota a alíquota de 21%, que são os dados dos fornecedores do estado do Ceará. De início, Pedro, o que é que vai mudar? Vamos formar a minha base de cálculo do ICMS-ST. Eu tenho R$ 1.000, que é o custo da operação, o custo das mercadorias, né? Eu vou incluir o IPI, o frete e o seguro. Eu não vou mais utilizar uma MVA original de 46%. Como a alíquota é maior, eu vou ter que utilizar uma MVA ajustada. A minha MVA ajustada é de 60,60%, ok? Isso vai me gerar uma base de cálculo de ICMS de R$ 1.903,11. Pedro, o valor total de ICMS a recolher vai ser qual? Vai ser R$ 380,62, que é justamente 1.903,11 vezes 20%, que é a alíquota interna. Mas é esse valor que a empresa vai pagar? Não, ela vai pagar R$ 152,77. Pedro, por quê? É a diferença dos 380 menos os 227,85 que já foram pagos
pelo fornecedor, que já foi destacado. Lembrando que esse ICMS destacado, ele não é o ICMS retido por substituição tributária. É um ICMS destacado para crédito fiscal do destinatário. No caso, nós, adquirimos do Rio de Janeiro. Então, o valor total de ICMS a recolher vai ser de R$ 152,77. Aqui a gente pode comparar agora comprando os mesmos produtos dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Vamos formar nossa base. Eu tenho o valor total dos produtos que é 1.000, o IPI que é 100, frete, seguro. Tudo isso eu vou multiplicar por quê? Por 1 mais a minha MVA original, que é de 46%, viu, gente? Eu não vou utilizar uma MVA ajustada. Pedro, por que você não vai utilizar uma MVA ajustada? Porque quando eu compro mercadorias dentro do estado do Rio de Janeiro, eu tenho que utilizar a minha MVA original. Quando eu multiplico isso, quando eu utilizo essa fórmula, eu vou ter uma base de cálculo de ICMS subvenção tributária de R$ 1.730,10, ok? E quando eu aplico 20% sobre essa base, eu vou ter um total de ICMS a recolher de R$ 346,02. Pedro, esse é o valor de ICMS que você vai pagar? Não, porque esse é o valor total, mas eu não tirei o crédito de origem. Tá? Pedro, qual é o crédito de origem? É justamente os 20% sobre o valor total da operação, que vai dar R$ 217. Aqui eu não coloquei fórmula, mas eu já coloquei os R$ 217 aqui. Então, quando eu subtraio R$ 346,02 por 217, eu tenho um valor total de ICMS a recolher de R$ 129,02, ok? Novamente, eu quero trazer aqui pra gente a comparabilidade. Agora, quando eu aplico a minha MVA ajustada e eu tenho a minha MVA original, compensa eu comprar as mercadorias em qual estado? No estado do Rio de Janeiro ou no estado do Ceará? Bom, vamos olhar o valor total de ICMS a recolher, tá? Para responder essa pergunta. Comprando as mercadorias no estado do Ceará com a minha MVA ajustada, ok? Eu vou pagar R$ 152,77 de ICMS. Enquanto se eu comprar os mesmos produtos no estado do Rio de Janeiro, sem uma MVA ajustada, pela minha MVA original, eu vou pagar exatamente R$ 129,02. Então é possível a gente concluir que nessa situação, na situação em que a alíquota do estado a alíquota interestadual é maior do que a alíquota interna, compensa eu comprar dentro do estado do Rio de Janeiro, ok? É por isso que a Cefaz ela tem a MVA original e ajustada, com o fim de equilibrar essa balança comercial, tá? E esse equilíbrio fiscal, essa justiça fiscal, para que não seja mais vantajoso o contribuinte comprar de fora, né? E gerar economia para o estado vizinho, o estado terceiro, enfim, para que o contribuinte continue comprando dentro do seu estado. E ele facilita isso através dessas MVAs, essas MVAs originais e ajustadas. Então aqui a gente percebe que compensa mais a empresa comprar as mercadorias dentro do seu estado, não seja do estado do Rio de Janeiro, porque ela vai pagar apenas R$ 129,00 de ICMS. Enquanto se ela comprar fora do estado, se ela comprar no estado do Ceará, ela vai ter que pagar R$ 152,00. Entenderam, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei muito feliz porque eu tive que aprender tudo isso também. Essa rotina de cálculo é nova para mim. Eu já trabalho na área tributária, mas assim, a apuração do ICMS do estado do Rio de Janeiro é um pouco mais complexa do que aqui do meu estado, que é o estado do Ceará, tá certo? Então eu trouxe esse exemplo para vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E assim, vamos para os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueçam, se quiserem aprender algo, conta comigo.